Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre essas histórias que nos contam na infância, esses contos, essas fábulas. Eu, quando criança, sempre gostei muito de ouvir as histórias que as pessoas mais velhas contam. Até hoje eu gosto bastante de conversar com as pessoas mais velhas e ouvir as suas histórias, porque eu acho que elas sempre têm muita coisa assim para nos dizer. Elas já viveram, têm muita experiência e elas têm sempre algum conhecimento para nos passar. E quando criança, eu gostava muito de ouvir as histórias das pessoas mais velhas que elas contavam. E meu avô sempre gostou muito de contar esses contos, essas fábulas, que as pessoas chamam de história de pescador, que na verdade nunca aconteceu, né? E todas histórias assim fictícias, né? E eu gostava de ouvir ele contar essas histórias. E ele sempre gostava de contar para mim, contar para as pessoas que chegavam na casa dele. E eu vim aqui hoje contar para vocês uma dessas histórias que ele contava e que eu gostava muito. Essa era a história de um rapazinho que ele morava na fazenda, morava na roça com a mãe dele, ele, a mãe dele, e ele tinha uma cachorrinha. E aí lá na região, era uma região assim, onde que ele morava bem pobrezinha, né? E eles trabalhavam bastante. E lá na cidade tinha uma princesa, um rei, né? Na cidade que era o município de onde que eles moravam. E foi anunciado, estava sendo anunciado que o rei estava dando a mão da filha dele, da princesa, em casamento para quem contasse uma história para ela, ele chamava de contasse um verso, né? Um verso para ela, e ela não soubesse, não tivesse no livro dela. Aí era uma história que ela não poderia saber. Essa pessoa que contasse e ela não soubesse, o rei daria a mão da princesa em casamento para esse rapaz. E aí o rapaz falou assim, começou a ficar encabulado com aquilo. Ele falou, rapaz, eu vou casar com essa princesa. Eu vou contar para ela uma história, eu vou contar um verso para ela que ela não vai saber nesse livro dela. Aí ele ficou com aquilo na cabeça, pensando como é. Só que tinha um porém. A pessoa que contasse a história para a princesa e ela soubesse, tivesse no livro dela, aí essa pessoa era degolado. Ele não casava e ainda era degolado. Aí o rapaz conversou com a mãe dele e falou, mãe, eu vou lá casar com essa princesa, vou contar um verso para ela e ela não vai saber e eu vou casar com ela. Aí a mãe dele falou, meu filho, não faz isso, lá você vai ser degolado. Aí ela ficou com medo demais, ela tentou de tudo fazer ele desistir, mas ele não desistiu dessa ideia da cabeça dele. Eu vou casar, não mãe, eu vou lá, vou tentar. Aí ela viu que não tinha mais jeito, ela falou, então tá bom. Aí ele falou, amanhã cedinho eu vou arrumar e vou sair. Aí eles tinham uma cachorrinha, né? O nome da cachorrinha se chamava Pita. E aí, no dia seguinte, acordou bem cedinho, fez uma farofinha. Aí ela falou assim, rapaz, sendo do meu pai, do meu filho, aliás, do meu filho, ser degolado por o rei, eu mesmo vou matar meu filho. Ela pegou lá um veneno e colocou dentro da farofa dele, que ele ia levar. Ela falou assim, aqui ó meu filho, a farofinha para você levar e comer na estrada. Aí ele falou, obrigado mãe. Aí ele pegou, saiu, despediu da mãe dele, pegou a cachorrinha dele e foram andando, caminhando a pé. Aí andaram no primeiro dia, que era bem distante, até chegar lá no castelo. Aí andaram, passaram o dia todinho andando, caminhando. Aí no final do dia, ele muito cansado já, aí ele pegou e tirou aquela farofinha da sacolinha, abriu a vasilha, ele olhou para a cachorrinha dele, aí viu que ela estava assim cansadinha, ele falou, não, eu vou dar a farofinha para minha cachorra, porque minha cachorra é mais fraquinha e eu aguento mais. Aí ele foi, tirou a farofinha, deu para a cachorrinha dele comer. A cachorrinha dele comeu tudinho. Aí depois a cachorrinha passou mais tarde, eles lá sentados descansando, ele viu que a cachorrinha dele começou a passar mal, aí ela morreu. Aí ele falou assim, eu não vou deixar minha cachorra aqui para trás, eu vou levar ela, mesmo assim. Aí ele foi lá, tratou da cachorrinha dele,
tipo assim, ele tirou o couro dela, tratou ela em pedacinho, colocou dentro da vasilhinha que veio a farofa, que ela era uma cachorrinha pequenininha, e aí ele levou com ele. Ele ficou sem querer deixar ela para trás e não tinha outro jeito, né, para ele levar ela sem ser desse jeito. Aí ele foi, dormiu naquela noite, passou aquela noite, aí no dia seguinte ele acordou cedinho e continuou a jornada dele. Aí ele andou, aí quando deu assim, de tardezinha já tava começando a querer escurecer, aí ele viu de longe um monte de soldados. Aí quando ele foi se aproximando, ele viu que eram 7 soldados. Aí ele pegou, o soldado falou assim, vai pra onde? Aí ele falou, vou casar com a princesa. Aí os soldados começaram a rir da cara dele e falaram, o que tu tem aí nessa sacolinha tua? Aí ele falou, aqui eu tenho pita. Aí ele falou, pois abre aí e passa pra nós. Aí ele foi, entregou pra eles e não falou que era cachorro. Ele ficou assim e não falou nada. Acho que ele ficou sem... isso já é interpretação minha. Eu acho que ele ficou com medo do soldado e não quis falar, né? Aí ele deu a sacola pra eles, os soldados falaram assim pra ele, bora jantar hoje, acampar ali e jantar com nós hoje. Amanhã você continua a sua jornada. Aí ele falou, então tá bom. Ele não queria desagradar os soldados, aí eles foram, fizeram uma fogueira, reuniram ali em volta da fogueira. E eles pegaram aquela carne de pita e começaram a assar no espeto lá. Eles viram assim uma cruz, aí fizeram um espeto para poder assar a carne. Tinha uma cruz lá, eles quebraram ela, fizeram um espetinho, afiaram e colocaram para assar. Aí tava lá assando pita e ele falou assim, eu não vou comer a carne da minha cachorra. Ele pensou com ele, né? Eu não vou comer a carne da pita. Aí eles foram, assaram a carne de pita, todos os soldados comeram e ele ficou caladinho na dele, não falou. Aí ele ficou lá, só comeu de um arrozinho que tinha lá, que eles fizeram. E aí os soldados comeram e foram se deitar. No dia seguinte amanheceram tudo morto, porque comeram a carne envenenada de pita. Aí ele ficou assim, olhou para os soldados, ele pensou, minha mãe envenenou aquela farofa. Aí ele ficou meio chateado, né, assim, que a mãe dele não acreditou que ele ia conseguir. Mas aí ele, tá, eu vou seguir a viagem, vou mostrar para minha mãe que eu consigo sim casar com a princesa. Aí ele olhou para os fuzil lá dos soldados, as armas dos soldados, aí ele foi, olhou todas e escolheu a melhor que ele achou. Escolheu uma e levou com ele. Aí ele andou, aí quando deu assim por volta da hora do almoço, ele já estava sentindo uma fome. Ele falou, rapaz, eu vou passarinhar, vou pegar um passarinho para mim comer hoje no almoço. Aí ele viu um passarinho de longe, mirou o fuzil, atirou e quando ele atirou, acertou, foi outro passarinho. Aí ele pegou o passarinho, tratou, assou com o espeto que os soldados tinham feito lá, né, da cruz lá que eles acharam jogada. Assou, comeu, seguiu viagem. No fim do dia, de tardezinha já, ele chegou no castelo. Aí ele ficou na fila, né, porque as pessoas iam falando, o verso, a princesa, quando sabia, já seguia o passeio dela do lado. Falou, eu vou ficar aqui nessa fila. Aí ele pegou e ficou na fila. Chegou a vez dele, aí o rei falou, pode entrar, vem aqui e conta sua história. Aí falou, meu verso é o seguinte, mãe matou Pita, Pita matou 7, de 7 escolhi o melhor, atirei no que vi, matei o que não vi, peguei lápide de pau santo, assei e comi. Aí a princesa, tudo bem, vou olhar no meu livro. Aí olhou, leu, de um lado a outro e não achou nenhuma história. Aí ela falou, pai, chega aqui. Eu li no livro todo, não achei essa história, esse verso não tem aqui no nosso livro. Aí ele falou assim, tem certeza, minha filha? Ela falou, tenho. Ele falou, não. Ela falou, mas eu não quero casar com esse rapaz aí não, pai. Pede mais um prazinho pra ele. Aí ele falou assim, não, então tá bom. Eu vou conversar com ele pra ver se a gente combina. Aí ele falou assim, rapaz,
Minha filha não achou esse verso seu no livro dela, mas a gente quer que você nos dê um prazo até amanhã, que ela vai olhar nos outros livros. Aí ele falou, não, tudo bem, eu aguardo. Amanhã de manhã você volte aqui que nós vamos falar para você se nós achamos ou não. Se nós não tiver achado, eu lhe dou a mão da minha princesa em casamento. Aí tudo bem. Aí ele ficou lá perto do castelo, dormiu lá por fora. Aí no dia seguinte, quando deu umas 8 horas, ele foi lá de novo. Aí ele chegou lá, aí a princesa já estava assim descrente, não tinha achado, ela falou, rapaz, vou ter que casar mesmo. Aí ela pegou e falou, não achei o seu verso. Aí o rei deu a mão da princesa dele em casamento. E essa é a história, né, que ele sempre contava, meu avô, e que eu gostava muito de ouvir essas histórias dele inusitadas. Na época, eu imaginava que era tudo verdade, né, na infância. Só depois que eu fui crescendo e vendo ele contando as mesmas histórias repetidas que eu fui descobrir, né, via minha avó falar que não era verdade as histórias. Mas é muito divertido, assim, eu trouxe essa história para vocês porque é uma coisa assim que às vezes assim a gente ouve, né, na nossa infância e que nos marca muito, né, essas histórias. E é tão gostoso quando a gente é criança e tem alguém para nos ouvir, contar histórias pra gente, que tem interesse de conversar com a gente, né? Que na minha opinião, assim, eu acho muito importante isso, assim, das crianças ouvir as histórias, muito legal. E ter alguém mais velho assim que gosta de conversar com elas. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer vocês que assistiram o vídeo todo até aqui. Deixe seu like se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixe seus comentários que eu vou ler. Sempre leio com muito carinho todos os comentários. Obrigada, tchau e até o próximo vídeo.